Ele. Fala, grupão! E aí, meu amigo? Beleza, rapaz? Você tá britânico, hein? Ah, o horário comigo é britânico mesmo. Se tem uma graça que Deus me deu é chegar no horário. Viu? Você lembra do... Você Viajando lembra todos esses anos, eu nunca perdi um voo, você acredita? que... Cara, eu Eu também nunca, tenho... eu nunca perdi um voo, a não ser quando o voo cancelava. Claro, Porque claro. eu nunca disse para ninguém que hora que era o meu voo. Eu sempre botava 40 minutos a mais. Eu também sempre prefiro esperar no aeroporto. Em 34 anos de ministério, eu acho que uns 30 voando aí, eu nunca perdi um voo. Sempre tive, Deus me deu uma graça para isso. E Porque o aí, compromisso... eu trabalhei com o Bernardo Snellgroff, lembra dele? Um que sim, o traduziu. Bernardo. Bernardo falava assim: irmão, eu começar culto 7h30. Se não tiver ninguém chegado ainda, eu começar o culto assim. O Ah, Bernardo. muito bom, meu amigo. Pastor, eu estou Fala, aqui meu agora querido. conversando hoje com meu amigo de uns 20 anos por aí, ou mais, né? 20 anos Isso por aí. aí. A 20 gente se anos. conheceu. Mais de 20 anos. Foi em 98. Puxa vida, então. Vinte e Então faz três anos. 23 anos, 23 anos. 98, 23 quando anos. você veio pregar aqui no Centro Evangelístico e você pregou sobre construindo um altar para o Senhor. 1998, eu me lembro. Que bênção, Chorei bênção, 3 dias. Eu era co-pastor ali com o Bispo Samuel no Centro Evangelístico, no Santuário da Família ali. E você veio pregar ali, foi muito forte. eu lembro. Acho que é ali que a gente... Pera um pouquinho. Não, você precisa ver uma coisa. Peraí. Segura aí. Pera, no mínimo vai buscar alguma foto, alguma coisa dessa data aí, velho. Olha aí, Nineu Gruber. Olha as fitas cassete. Olha o CD aqui, Nineu. Eu tenho as suas fitas cassete aqui. Olha o CD. Olha aí. Isso aí é relíquia, hein? Vida no Espírito, volume 2. Isso aí é, olha aí, viu? Aí tem coisa boa aí, hein? Nem eu tenho isso Cara, aí mais, Luiz. aqui tem oração em línguas, aqui tem jejum, aqui tem treinamento para ter uma vida financeira saudável, aqui tem vida de oração, intimidade, generosidade, coisas boas tem aqui nesse lugar, cara. Bênção. Coisas boas. Pastor, eu queria conversar um pouquinho com você um assunto. Por favor. Hoje nós estamos finalizando, encerra a inscrição de um curso que eu tenho sobre finanças. Vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Mas eu queria falar, aproveitar para o pessoal que está entrando na live aí, sejam bem-vindos, né? Ao pessoal, Sim. todo mundo que está entrando na live. Eu queria falar um assunto que eu acho que você não só sabe sobre isso, mas uma coisa que é muito evidente na sua vida e marcou também dentro do nosso ministério algumas ações que a gente viu, que é a área da generosidade. Eu acho que o mundo cada vez está ficando mais concentrador de riqueza, de sabedoria, e de acumulador de coisas. Nós estamos ficando um mundo acumulador. E generosidade, é interessante que a gente é honrado na história do mundo que você vive, não é por aquilo que a gente ajunta, mas é por aquilo que a gente consegue doar, em todos os sentidos, emocional, de serviço, de talentos, e também na área das finanças. E às vezes eu vejo a igreja caminhando para uma prosperidade, mas de acumulação, e não de doação. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu fiquei muito marcado com uma experiência que nós viemos fazer na sua igreja, lá no comecinho, 22 anos atrás, uma conferência de missões. Sua igreja era pequenininha, não tinha Faz 19 anos. 19 anos, era uma igreja pequena, bem assim, tipo, um grupo de irmãos também, não de grandes posses. Eu lembro que no último dia da conferência, o povo ofertou para missões. E assim, pessoas traziam ofertas. Eu lembro que só Bíblias de estudo, não era uma multidão grande, mas só Bíblia de estudo, acho que deu umas 60 Bíblias de estudo,
Eu vi gente trazendo computador, moto, carro. Eu lembro de criança, e olha que não foi feito apelo. Eu vi criança, né? Tinham trazendo os brinquinhos, chorando no altar. Assim, aquilo, até hoje eu não me esqueci disso. E às vezes eu vejo como Deus levantou seu ministério no Brasil, como Deus te honrou. Não foi você acumulando coisas. Não. Foi você se doando, sendo generoso. Isso é uma Sim. coisa que me marcou muito. Eu tenho contado isso nos púlpitos, aonde eu vou, Luiz, sobre a generosidade que é em volta do seu ministério. Sim. Irineu, o que eu vou falar para nós aqui, para você, principalmente para você, é redundante, por quê? Porque eu aprendi isso com o seu ministério. Eu aprendi isso, né? Aqui eu quero deixar bem claro para os irmãos que estão nos assistindo que eu não estou aqui na educação de seda, não é isso, não, mas eu aprendi. O Irineu trouxe uma palavra uma vez, numa das conferências que nós estávamos viajando, e ele falou uma coisa que virou uma chave dentro de mim, que está lá em Lucas capítulo 16, e o versículo 10, que diz assim: quem é fiel no mínimo também é fiel no muito, e quem é injusto no mínimo também é injusto. Se nas riquezas ilícitas não foste fiel, quem vos dará o que é vosso? Né? Se no alheio não foste fiel, quem vos dará o que é vosso? Né? Se nas riquezas injustas não foste fiel, quem vos confiará a Deus? Ninguém pode servir a dois senhores. Porque até aqui, nesses dias que eu ouvi essa palavra tua, isso foi lá em 1999, eu fazia 4 anos que eu servia a Cristo. Até ali, eu achava que se eu fosse para o monte, se eu fosse um cara de jejum, de oração, se eu fosse um cara da Bíblia, se eu orasse em línguas, Deus ia me dar coisas materiais. E é normal, né? É uma espiritualidade. Na realidade, a gente não humanizava a espiritualidade, a gente tentava espiritualizar a humanidade, né? Uhum. E quando eu vi você falar aquilo, assim, não foi uma pregação só, virou uma chave dentro de mim. Eu cheguei em casa, eu era obreiro ainda lá no Centro Evangelístico, eu era co-pastor do Bispo Samuel, que já está com o Senhor. E até ali a minha mentalidade ainda estava assim: eu preciso ser um homem espiritual para Deus me dar coisas materiais. E ali essa chave entrou porque você disse: ninguém pode servir a dois senhores. Você naquele dia ensinou sobre que o maior concorrente de Deus pela sua vida não é o diabo já foi vencido na cruz. O maior concorrente de Deus pela sua vida é o dinheiro, porque é a única coisa que Deus chama de Senhor. Cara, aquilo entrou no meu coração como uma chave, que virou uma chave tão poderosa. E aí você disse: quem não é fiel na riqueza injusta, como Deus vai lhe confiar as verdadeiras? Como é que Deus vai confiar coisas espirituais a uma pessoa que não tem generosidade nem com o que tem no bolso, com o que tem no celeiro, né? E aí, cara, isso virou uma chave na minha vida. Eu comecei assim a exercer, porque você tem que provocar a generosidade, você tem que provocar ela. E eu comecei a exercer generosidade. Chegava uma coisa da minha mão, eu estava precisando dela. E eu disse: amor, vamos dar isso para alguém. Eu e assim sempre fomos assim. Vamos dar isso para alguém. E ganhava um dinheiro, vamos dar isso para alguém que precisa mais do que a gente. E ganhava um presente, vamos dar isso para alguém. E nós começamos a praticar a generosidade, dando sempre o primeiro. Tudo que era primeiro na nossa vida, né? Que era primícia na nossa vida, tipo assim, a gente não tinha um carro, ganhamos um carro, o primeiro nós demos. Ganhamos uma bicicleta, a primeira nós demos. Ganhamos uma Bíblia de estudo, a primeira nós demos. Então, assim, sempre foi o primeiro sempre a gente deu, consagrando tendo aquela mentalidade de consagrar o primogênito. Então, essas coisas eu aprendi com o seu ministério. Eu aprendi com o seu ministério, ainda muito jovem, pregador, jovem pastor, 31 anos, 32 anos eu tinha, recém-convertido, fazia 4 anos que eu estava convertido no Senhor e pastoreando igreja. E aí eu comecei essas atitudes, mas eu tive que ser provocado pela palavra. É porque eu preciso aprender a separar, porque as pessoas dizem: você está falando de prosperidade. E, meu irmão, a Bíblia fala mais de prosperidade do que de salvação. É incrível.
Interessante, Luiz, que eu estava hoje pensando, conversar com você, estava pensando sobre a beleza da generosidade. Que uma das coisas mais bonitas na vida de uma pessoa sempre vai ser a generosidade. Ela não deve de ser um ato esporádico. Ela tem que ser um estilo de vida na vida de um cristão. Tem que ser um estilo de vida. E quando a gente olha Jesus dizendo que não se pode vencer quando se fala de dinheiro, ou quando se fala do Deus Mamon, você não consegue vencer ele, a não ser na generosidade. Porque se você é um acumulador de coisas, se você só é um ajuntador, você se torna uma pessoa avarenta, um acumulador. Se você ganha muito e gasta muito, você é só um consumidor nesse mundo, nada mais do que isso. Se você ajunta pensando levar isso para a eternidade, morre como um tolo nesse mundo. Então, a única forma que Deus dá para a gente vencer na área financeira e vencer também essa questão das finanças é quando a gente aprende a ser generoso na obra de Deus. E aí servindo as pessoas com talento, com dinheiro, com os dons, enfim. Porque nós vamos ser lembrados sempre na história, não pelo que juntamos, mas sim por aquilo que nós nos doamos na história. O legado da generosidade, ele se torna maior porque ele acaba marcando mais do que a vida. A vida de gente avarenta ninguém lembra. A vida de doadores, elas são lembrados, são marcos. Em casa, né, Irineu? Pastor Irineu, a gente tem o ensino em casa de Jesus, né? Jesus é o maior doador da história, que deu a sua vida. Porque amor e doação, eles estão no mesmo propósito. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então, assim, não tem como. Você pode até dar sem amar. Agora, impossível você amar sem dar. É impossível você amar. Você pode dar sem amar. Vai lá, mete a mão no bolso, dá uma oferta, ajuda alguém, vê uma pessoa ali passando necessidade, vai lá e ajuda. Você não precisa amar para ajudar. Você pode ajudar sem amar. Agora, é impossível você amar e não se tornar uma pessoa generosa com as coisas do Senhor, com a prática de vida. É interessante que eu estava observando, Luiz, assim, nesse tempo de ministério, que as pessoas mais generosas, Deus acaba promovendo dentro delas uma educação. É muito bonito a gente ver pessoas que às vezes quebraram tabus, mentalidades, e elas foram generosas. E aí você vê que elas são educadas no trabalho, no trato com as pessoas. É aquele líder que é generoso. Você vê que no casamento ele também vai tratar melhor a mulher, vai tratar melhor a casa. Com certeza. No trabalho da igreja, todo líder generoso, ele é uma pessoa que se dá, ele tem uma educação nessa área. Deus começa a educar o coração. É interessante essa questão aí. Por isso que líderes avarentos, eles são carrancudos, eles não têm alegria, não têm felicidade, não têm uma educação nessa área. Verdade. Irineu, eu estava meditando em Lucas capítulo 3, quando, perceba, 400 anos de palavra profética. De Malaquias a Mateus. 400 anos. Tem os livros apócrifos, os livros históricos, né, Macabeus e tal. Mas 400 anos tem um hiato ali, 400 anos, sem uma revelação profética, sem uma diretiva profética. Aí a Bíblia diz assim: apareceu João Batista pregando o evangelho do reino no deserto. E aí ele pregava o evangelho do arrependimento. Quando o pessoal começou a ouvir o evangelho do arrependimento, pastorito, o pessoal ficou apavorado, disse: pô, peraí, isso aqui é profético. Aí eles começaram a perguntar: o que é que nós faremos? Vamos fazer o quê? Vamos fazer um ato profético? Vamos ungir a cidade com óleo? Vamos... Tudo isso tem o seu valor. Mas João Batista falou assim: eles perguntaram: o que é que nós faremos? João Batista disse: quem tiver 2 túnicas, reparta com aquele que não tem.
Ai. Então, assim, ó, ele traz uma palavra prática para um evangelho de arrependimento. Ele fala debaixo de uma unção de arrependimento. João Batista diz assim, ó, eles perguntam, o que faremos? Né? Ele está pregando sobre arrependimento. Ele diz, arrependei-vos, raça de víboras e tal, e tal, e tal. Aí eles perguntam, o que faremos? Esperando que ele ia dizer, agora vocês vão e façam um ato profético, vão lá e façam um sacrifício no templo. Não, era assim, quem tiver 2 túnicas, ele disse, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. O que ele está me ensinando aqui? Que a Bíblia é profética, a igreja é profética, mas acima de tudo ela é prática. Nós precisamos ser práticos na nossa generosidade. Generosidade não é uma mensagem para a igreja, é uma prática de vida. Por isso Deus ele deixou claro, eu estive fome, me deste de comer, estive sede, me deste de beber, estava com frio, me vestiste. Quando que a gente fez isso? Ele disse, quando vocês fizeram a um desses pequeninos. Ele estava dizendo o seguinte, o evangelho é prático, o evangelho não é teórico. Um evangelho teórico sem praticidade torna a pessoa vaidosa, né? Porque o saber, mas o saber sem a prática, ele para nada serve. Ele só alimenta a hipocrisia. Uma pessoa que sabe muito, mas não pratica o evangelho, ela é alimentada pela hipocrisia. E a hipocrisia, eu posso estar falando uma besteira aqui, mas a hipocrisia, para mim, é o único pecado que Jesus não perdoou. Porque ele disse o seguinte, antes de tirar o cisco do olho do teu irmão, tira a trave do teu. Ele está ensinando a gente a praticar o evangelho. Então, ser generoso, querido, não tem como. Por isso que Deus permite que pessoas precisam perto de você, que pessoas estejam doentes perto de você, que pessoas estejam em necessidade perto de você, que igrejas estejam precisando de socorro perto de você. Por quê? Para que você pratique o que as Escrituras diz. Vai e reparta o que tu tens. Interessante que quando a gente olha essa ação de Deus, do Evangelho, da graça de Deus derramado para a gente, como que você pode, no Antigo Testamento, há sempre uma sinalização de Deus, como Deus gostaria das pessoas, mas no Novo Testamento ele não sinaliza, ele veio morar dentro da gente, veio viver, e aí ele não está falando só mais de doação, ele está falando sobre generosidade nessa área. Sobre essa prática. E a gente observa que as pessoas generosas, as pessoas que são generosas, elas têm uma gratidão também por tudo ao seu redor. São agradecimento. Eles têm a gratidão até quando vem um problema para eles resolver, porque eles sabem que eles vão ter que se doar naquilo. E nós criamos, assim, numa mentalidade, às vezes, na igreja, uma grande parte da igreja, que ela não se tornou uma igreja generosa, ela se tornou uma igreja... me dá, né? Aquelas as sanguessugas lá de Provérbios, as irmãs. E nós precisamos consertar isso dentro da igreja. Por isso que nós temos aquele tipo de cristão também, que ele não é grato por nada. Você pode pregar a melhor mensagem, cantar o melhor hino, fazer o melhor culto, dar o que tem de melhor. No coração dele não há gratidão, nem pelo que ele recebe, muito mais pelo que ele vai dar. Sim, sim. Eu acho que a prática da generosidade ela acaba educando o nosso coração e trazendo essa sensação de gratitude. Exato. É uma espécie de completude. Com certeza, porque assim, a generosidade, o que é? A generosidade ela é o extrato da gratidão. O cara é tão grato que ele tem que transbordar para algum lugar. Ele precisa transbordar para algum lugar. Ele tem um entendimento que ele não é merecedor daquilo e está desfrutando daquilo e não tem a ver só com ele. Eu sempre acredito, pastor Ineu, que Deus faz a um para abençoar o todo. Deus sempre dá por um entrou o pecado, por um entrou a salvação, por um entra a prosperidade. Deus sempre faz para um para coletivizar a todos. Então, eu sempre digo isso para os irmãos da igreja e para os irmãos pastores também. Eu digo, se Deus está te abençoando, você deve estar preocupado. Uma coisa interessante, porque se Deus está te abençoando, você tem que estar preocupado, porque isso não tem a ver só com você. Jesus chegou na praia em Lucas capítulo 5, e a Bíblia diz que ele viu 2 barcos. Tinha 2 barcos. E aí ele entrou no barco de Pedro, que tinha pescado a noite inteira, não tinha pego nada. E ele mandou Pedro, volta lá e pesca.
Mas ele não mandou Pedro, ele mandou os dois. Ele disse, ide vós ao mar alto, lançai as vossas redes. Ele fala no plural. Pedro foi sozinho. Pedro, quando foi pescar sozinho, o John Maxwell, uma coisa interessante, ele diz assim que quem cresce na vida tem alguma coisa errada no caminho. Então, assim, porque até para crescer a gente precisa de pessoas perto da gente. Jesus não fechou monopólio com ninguém, com nenhum ministério. E aí Pedro começa a pescar e começa a afundar. Ele está pescando e afundando, e a rede rasgando. O que ele tem que fazer? Ele faz sinal para o companheiro. Eles temos companheiros que estão no outro barco. E aí, o que é que eu aprendo aqui? Que tem gente que prefere afundar com tudo que tem, mas não pede ajuda para ninguém. Sabe por quê, Irineu? Porque quando você pede ajuda, significa que você vai ter que pedir o peixe. Então, quando você pede ajuda, você está pedindo ajuda para alguém, me ajuda aqui porque eu estou prosperando, me ajuda aqui porque eu estou... Você não precisa de ajuda quando você está na miséria. Quando você está na miséria, você precisa de misericórdia. Né? De misericórdia. Você precisa de uma mão estendida. Você precisa de ajuda quando você está prosperando, está bem. Você precisa, então, aí sim ser ministrado, ser discipulado, entender o que Deus está te prosperando. Isso não tem a ver só com você. Isso tem a ver com o propósito de Deus. Isso tem a ver com coisas que Deus quer fazer em nome do Senhor Jesus. Então, assim, sempre Deus me dá coisas, Irineu, além da medida, eu vou orar. Diante de Deus, eu estou falando isso aqui no meu quarto de oração. Sempre Deus me dá coisas além da medida, eu vou orar e perguntar, Senhor, isso é só para mim, isso para quem quer mais? Eu tenho que dividir isso com alguém, eu tenho que repartir isso com alguém, porque tem uma coisa, se tem uma coisa que Deus vai julgar ações, é a forma que nós usamos os recursos que Deus deu. É interessante, Luiz, que eu estava vendo essa graça de Deus sendo derramada e nós pertencemos a essa aliança. A diferença quando Jesus estabeleceu isso e o que a religião estabeleceu. A religião sempre estabelece uma forma de valor em que as coisas são mais importantes do que as pessoas. Jesus, ele estabeleceu uma forma que as pessoas são mais importantes. Então, quando você vê a necessidade do outro, e essa é a forma de um coração generoso, nunca inverter os valores. Para Deus, eu acho que sempre é mais importante o trabalhador do que o trabalho. Primeiro vem o ser humano, depois o que ele produz. Quem não tem generosidade, a gente às vezes vê até o ambiente religioso sem generosidade. Ele quer tomar das pessoas. Ele não é um ambiente servidor. Eu louvo a Deus porque eu vejo hoje uma visão nova, de uma liderança nova, com uma visão nova, de não ser uma igreja tomadora. Sim. De ser uma igreja doadora, está em favor das pessoas, da sociedade, do próximo. Quem é o próximo? É o primeiro que está na sua frente com necessidade de uma ajuda, quer seja espiritual, financeira, de comida, de roupa. Então, uma igreja que tem os olhos, que não inverteu os valores, não é acumuladora, é uma igreja generosa, ela é uma igreja que vê o ser humano, assim como Jesus estabeleceu, começou a estabelecer a cultura do reino de Deus na Terra. Exatamente, porque eu acredito sempre no nós. O céu, quando cria, pastor Deus não disse eu vou fazer, não, ele disse façamos. Exatamente. Façamos nós. O Senhor pluraliza, ele pluraliza para deixar claro um princípio para a gente. Efésios capítulo 4, versículo 20, nós somos membros um dos outros. Nós somos membros dos outros, né? E nós precisamos ter essa consciência de servir. Então, se Deus está te dando uma fama que não está dando a outros, quem sabe é para você ser voz para quem não tem voz. Se Deus está te dando um curso que não deu a outros, quem sabe é para você ser prosperidade para quem não teve prosperidade. Para você ser acesso e oportunidade. Todo homem que lhe acessa oportunidade para outros, sabe o que ele vai ganhar do Senhor? Não é pão, não.
semente. Porque pão, ele ganha... Deus dá pão para o que come, dá semente para o que semeia. Deus não dá semente para quem come a semente. Algum dia, um grupo de jovens que eu fui pregar na igreja, eles se reuniram assim numa tarde ao meu redor, na lanchonete da igreja, e perguntaram: pastor, qual é o segredo disso? Eu disse para eles: não coma semente. Eu disse: não coma a semente não é sua. O pão é seu. O pão que Deus deu é seu. Mas quando as coisas começam a sobrepujar na sua vida, quando Deus começa a dar mais do que você precisa, quando você começa a ter mais do que necessita, você deve se perguntar: Senhor, será que eu sou um canal para alguém? Certamente é. Isso para mim que é paternidade, sabe, pastor Ineu? E porque não existe paternidade sem generosidade. Não existe cobertura de igreja sem generosidade. Como é que eu vou dar cobertura para um pastor se às vezes ele vai precisar vai precisar de um abraço, vai precisar de recurso? Paternidade é isso, é você poder servir os outros em generosidade. Então, se Deus está dando mais do que os outros, isso não é um troféu na sua mão, isso é um recurso na sua mão. Se Deus está te dando mais do que está dando aos outros, isso não é um troféu, não é para você levantar e mostrar suas medalhas. É para você procurar ajudar pessoas que estão necessitadas. Então, a generosidade, ela para mim é um dos... Generosidade, como você falou, e generosidade e gratidão, não tem como separar as duas coisas. Assim como não dá para separar a salvação de Jesus, não dá para separar a generosidade de gratidão, porque generosidade e gratidão, elas caminham juntas. Uma pessoa generosa, uma pessoa grata, ela vai exercer generosidade. E tudo que chegar na sua mão, vai lá, Lucas 16, versículo 10, e inclusive eu ouvi você pregar isso também: granjeai amigos com a riqueza da injustiça, porque quando essa aqui vos faltarem, eles te receberão no tabernáculo eterno. Cara, que coisa linda. Assim, ó, talvez você foi salvo por um pregador que foi na sua cidade, você foi salvo por Jesus. Mas quem sabe, né, nós já tivemos na África, damos pessoas na África, abrimos igrejas na África, abrimos igrejas no mundo inteiro. Quem sabe a pessoa que você não sabe quem foi que deu a oferta, quem foi que ajudou a comprar o som daquela igreja, quem foi que comprou as cadeiras, mas a Bíblia diz, cara, que um dia na eternidade, quando os recursos aqui faltarem, eles te receberão nos tabernáculos eternos. As pessoas serão salvas através dos recursos que estão investidos para que elas sejam salvas. Cara, que coisa fantástica isso. Luiz, eu fico imaginando, me passou uma imagem aqui na cabeça e a gente participou disso junto, que a generosidade, ela produz, ela não é uma obsessão pelas coisas. A generosidade ajuda você a administrar coisas, mas a obsessão é você ajudar pessoas. Eu acho que o mundo é dividido em 3 grupos de pessoas, Luiz. É os que têm, os que não têm e os que pagaram um alto preço para ter e não tem nada. Perderam, talvez até juntaram coisas, mas perderam a alma, perderam a alegria, perderam casamento, perderam família, acabam se encontrando só. Na África, a gente fez muito trabalho junto, em vários lugares, nos Estados Unidos, no Brasil, mas na África foi uma coisa que você estava falando aí, me passou. Lembra como a gente ia para a África? Levava as malas de roupa, levava 10 caixas. Uma vez você levou 10 caixas de Bíblia Shed para dar para os pastores. Não, e a gente, assim, o maior prazer era a gente poder dar alguma coisa para aquele povo. A gente vinha sem mala, sem roupa, vinha só com a roupa do corpo, mas assim com a alma lavada, entendendo que essa é a generosidade. Se eu tenho, Deus vai me colocar diante de pessoas que não têm, é o segundo grupo. E eu tenho que estar... a gratidão traz essa generosidade, porque Deus te colocou num grupo que tem e você não vai morrer sozinho, você vai ser lembrado, porque você serviu as pessoas. A obsessão não é ter, não é juntar. A juntar e ter vai ser uma administração na sua vida. Dinheiro vai ser um meio, riqueza vai ser um meio. A sua obsessão vai ser
em ser generoso com as pessoas. Você falando aí, eu me lembrei daquele quadro lá da África. Verdade, eu me lembro. Meu Deus, Lembra? era confusão, porque era muita caixa de Bíblia, e muita Bíblia, e roupa, e... Meu Deus, eu me lembrei Lembro que nós fomos fazer um churrasco para a turma que não comia carne de boi, não sei quantos anos lá. E a gente foi e comprou um churrasco, você viu? Eles não conseguiam, eles olhavam com a gente com lágrimas nos olhos. Como que a gente que tinha podia servir eles que não tinham? Então, a generosidade, ela produz esses ambientes de alegria. Primeira vez que eu fui para a África com o Irineu, 2003, nós fomos em Angola. E aí o Irineu disse, olha, leva a roupa, mas entenda que você não vai trazer nada de volta. Só leve coisas que você não vai trazer nada de volta. E eu comecei a preparar minha mala. Eu pensei, eu vou levar isso aqui que eu não vou trazer de volta, eu vou levar isso aqui. Aí o senhor disse, não, leva as coisas que você gosta. Relógio que você gosta. Eu levei alguns relógios que a gente tinha ganhado de conferências, né, de irmãos. Relógios simples, relógios bons, alguns simples. Eu peguei um pacote, levamos. E o senhor mandou, ó, pega aquele sapato que tu gosta, leva aquele paletó, aquele terno que tu gosta. E, paz, quando nós estávamos falando aqui da Deus dá pão para o que come, semente para o que... Eu só queria voltar um pouquinho aqui para explicar sobre a semente, que ficou meio vazio. Até um irmão escreveu aqui, pastor, fala da semente. Eu vou falar. A Bíblia diz assim, em Marcos capítulo 4, versículo 30, que de novo Jesus disse, aqui o que assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o representaremos? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que quando semear é que dá a maior fruta. Então, a maior hortaliça, né? Eu já vi pessoas dizendo assim, que o reino de Deus é do tamanho de um grão de mostarda. Não. O reino de Deus não é do tamanho de um grão de mostarda, porque o reino de Deus não tem tamanho. Você consegue mensurar o tamanho do reino de Deus. A Bíblia está dizendo que o reino de Deus é como um grão de mostarda, que quando semeado é que se transforma a maior hortaliça, ou seja, a menor semente que quando semeada se torna a maior verdura. Então, o Senhor está fazendo um trocadilho aqui dizendo o seguinte, o reino de Deus, então não pregue mais que o reino de Deus é do tamanho do grão de mostarda, porque ele não é. O reino de Deus é como um grão de mostarda, e quando semeado. Por que Deus dá pão para o que come e semente para o que semeia? Porque se Deus der semente para quem come, não vai ter próximas gerações, não vai ter os próximos advogados, os próximos empresários, não vai ter as próximas não vai ter as próximas viagens missionárias. Por quê? Porque a pessoa que aprendeu a comer, aprendeu a ter tudo, como disse o pastor aqui, o avarento que guarda tudo, que acumula tesouro em cima de tesouro, que só aumenta o celeiro para aumentar o ganho, o que é guardado, e o outro que só gasta é um consumidor. Meu irmão, Deus não pode dar semente para quem come. Deus dá semente para quem semeia. O pão ele dá para quem come. Então, antes de eu pedir a semente, eu preciso analisar minha vida se eu sou alguém que come a semente. Porque Deus não dá. Não adianta, eu posso estar fazendo uma oração equivocada. Deus não dá semente. Deus não dá. Tem muitas formas de você enriquecer. Tem muitas formas de você prosperar. Né? Você pode enganar os outros. Você pode trabalhar, porque trabalhar também prospera. Né? Deus, alguém disse assim, ó, eu quero saber quem é que inventou o trabalho. Foi Deus que inventou o trabalho. Foi ele. Ele gosta, né? Deus dá reforço onde tem esforço. Agora, tem uma maneira que você não prospera só, simplesmente. Vai além da prosperidade. Porque aqui que nós queremos entrar. Porque a prosperidade sem generosidade, ela não precisa de Deus. Uma pessoa próspera, sem ser generosa, ela não precisa de Deus. Mas, cara, não, é impossível você ser generoso e você não viver os atributos de Deus. Porque Deus, na sua essência, ele é generoso. Deus é doador. É interessante que, quando a gente olha para a generosidade, existem duas vias, eu creio. Uma que é Deus fazendo você ser aquisição das coisas. É uma via.
A outra via é a manifestação da doação. Então, é muito importante, primeira via, você entender que você pode ter uma aquisição de coisas. Aí está envolvido o trabalho, a organização, a administração, a capacidade da pessoa multiplicar. Sim. Agora, o outro lado é como tornar esse coração que foi cheio de aquisições, tornar ele feliz, tornar ele realizável, né? E aí eu acho muito importante a gente ser um doador. Eu estou vendo aqui quase 1000 pessoas na live aqui. Talvez você pense assim, puxa, mas eu também queria participar. Então eu queria deixar aqui 2 ou 3 passos para você. Começa com pouco. Começa a experimentar essa graça de servir as pessoas, né, Luiz? Com talentos, com os dons, na igreja. Se proponha Sim. não mais querer que só as pessoas te sirvam. Começa a servir as pessoas. Você vai ver o quanto isso é bom. Sirva as pessoas com o seu serviço, sirva com o seu dinheiro. O que vai fazer a vida valer a pena, ser feliz, não é o carro novo que a gente adquire. Verdade. Não é a casa nova. Tem um valor isso. Mas verdade. A grande alegria de um coração generoso é quando ele pode dar, quando ele pode servir pessoas. Isso é que torna... Eu vejo assim, até esses dias falei com a minha esposa, eu acredito que nem vou mais gastar o que eu tenho, Luiz, na minha vida. Assim, tipo, eu não posso mais. Então, a única forma de eu poder ser feliz em gastar isso é se eu puder repartir com alguém, servir pessoas. Claro, claro, claro. Glória a Deus, Irineu. Glória a Deus que a gente aprendeu isso, né? E às vezes as pessoas têm a gente por pregador de prosperidade. Não é isso. É uma vida de entendimento na parte generosa. É uma vida assim, eu pratico, eu até escrevi um livro sobre isso. Eu pratico 5 ofertas. Eu pratico. Eu aprendi na Bíblia, eu li, estudei, gostei, disse, vou fazer. Ninguém me pediu. Não vou dizer, foi Deus que me pediu. Não, Deus não me pediu. Eu entendi 5 viés que eu poderia servir a Deus nas coisas materiais. E um deles foi o dízimo. Eu comecei a dizimar. Mas o dízimo é da velha aliança, o dízimo é da nova, o dízimo caiu com o sacerdócio arâmico, né? Sacerdócio de Arão. Nós somos agora de Melquisedeque, não importa. Eu escolhi dizimar. Eu acho que todo mundo dizima, só não sabe para quem. Né? Todo mundo dizima. É um princípio divino. Adão dizimava. Deus disse assim para ele, pode comer de todas as árvores, menos daquela. Tinha um lugar que não podia tocar. Então, é a primeira menção. Deus disse, ali você não pode tocar. Ali você não toca. Então, Deus estava dizendo o seguinte, tem uma parte da bênção que você não pode tocar nela. Então, isso para mim... Então, eu dizia, outra coisa que eu faço, eu oferto. Eu oferto nas obras, eu oferto em pessoas, eu oferto em missões, oferto em vários lugares. Terceiro, eu dou primícias. Tipo assim, o meu pastor, a pessoa que cuida do meu coração, todo faço uma primícia para ele. Ele nunca pediu, ele nunca ligou pedindo para mim nada. Eu sempre digo, pastor, eu quero dar uma primícia para o senhor. Pronto, primícia. Outra coisa, esmola. Se você pegar o meu carro, tá com o meu carro, você vai achar o console do carro ali. Sempre tem umas notinhas, 2, 5, dependendo do mês, ele deu até de 10. Aí o cara bateu na janela, pediu, eu dou. Cuidou do meu carro, pediu, eu dou. Mas vai usar droga, vai beber. A Bíblia diz assim, dá quem te pede, ela diz dá quem merece. Ela diz dá quem pede, eu dou quem me pediu, se eu puder, eu dou. Se eu tiver ali, eu dou. Mas não interessa. Pode ser R$2, uma moeda, pode ser um beijo, um abraço, o que eu tiver, eu dou. O que eu tiver na mão, eu dou. Isso, para mim, que a Bíblia diz que dá ao pobre empresta a Deus. Eu já fui muito pobre, entendeu? Muito pobre. Eu já precisei de parentes para poder comer. Cheguei à casa da mãe dela com o filho, para a casa da minha mãe com outro filho, para poder almoçar, fazendo a obra de Deus. E nunca abri a boca para me reclamar, nunca. Eu já precisei de pessoas, eu sei o que é isso. Precisei muito financeiramente.
E outra coisa, a outra oferta que eu faço é a oferta missionária. Todo mês eu procuro dar uma oferta para fora do Brasil, para alguém que está fazendo uma missão em algum campo missionário. Pode ser no Ribeirinho, pode ser no Brasil. Então, é isso, coisas que eu pratico. Dízimo, oferta, missa, escola e oferta missionária. Para quê? Para treinar meu coração generoso. Para treinar. Porque a Deus precisa do seu dinheiro, não. Mas eu preciso ser treinado em Jesus. Eu preciso dar, quero dar mais, eu quero poder fazer, repartir mais. E é assim que eu tenho vivido. Um dia Deus me fez uma pergunta, pastor Ineu. Há muitos anos atrás, quando começamos no ministério, eu morava de favor na garagem da casa de um cunhado. De favor. O senhor um dia, eu chorando um pacote de bolacha para dar para minha filha. O senhor disse assim para mim, filho, você quer ser um provido ou quer ser um provedor? Eu digo, eu quero ser um provedor, Deus. Ele disse, então nunca olhe para as pessoas esperando delas receber alguma coisa. Sempre olhe na expectativa do que você pode dar a elas, porque nunca vai faltar semente para quem semeia na vida de pessoas. E eu aprendi isso com Jesus e na terra eu aprendi isso com você. E eu glorifico a Deus por você ter passado das nossas vidas. Em 1998, de lá para cá, ficamos amigos. Eu aprendi muita coisa nessa área com você. Muita coisa. E eu agradeço a Deus por isso. Luiz, deixa eu falar um pouco aqui do curso, depois eu vou te liberar, você também. Eu acho que isso que você falou são assim, pontos primordiais na minha vida, são a minha maneira de ofertar, a minha maneira de semear. Tem dias que eu não saio de casa porque estou estudando, mas são raros os dias que eu não vou fazer alguma coisa fora da minha casa. E uma das coisas que eu aprendi é isso, nunca sair com a expectativa só de receber. Sempre eu tenho que dar alguma coisa para alguém. Eu quero que Deus arrume uma maneira da minha semente não morrer. Pode ser o menino da rua, pode ser o que guarda o carro. Alguma coisa eu tenho que dar para alguém, porque isso é uma marca que eu fiz na minha vida. Isso é um treinamento. Eu acho que é Deus treinando a gente mesmo. Mas, gente, eu vou liberar o Luiz daqui a pouco e eu queria falar para vocês o seguinte. Nós estamos com um curso sobre finanças, sobre prosperidade, dentro dessa visão que nós conversamos. Eu não queria nem dar muita explicação sobre isso. De tornar as riquezas não um Deus, não obsessão, mas um meio para produzir no reino de Deus. E que a Bíblia diz que Deus é o Deus do dono do ouro da prata, é o Deus da riqueza. O que Deus condena é amar o dinheiro, se devotar a ele. Nós temos um curso na internet, hoje à meia-noite, daqui a pouquinho ele fecha as inscrições, Luiz. Nós temos nesse curso, 23 lições, 23 princípios sobre essa área de prosperar. Eu ensino. Tem também 5 lições do André Rummel. O André Rummel, ele é lá que cuida os empresários da igreja do Luciano Subirá. Sim. Eu coloquei dentro desse curso, Luiz, uma planilha para as pessoas se organizar. Muitos crentes têm promessa, trabalham bastante, mas não são organizados nos seus gastos, são desorganizados. Nós colocamos dentro desse curso toda uma planilha para a pessoa se organizar entre ganhos, receitas, despesas, oferta, o que fazer com sobrar dinheiro, o que fazer depois com esse dinheiro. Nós temos nesse curso 8 mentorias, que nós vamos ter só com a classe, assim, ao vivo. Enfim, tem um monte de coisa lá nesse curso. Luiz, esse curso tem 600 reais de bônus. Eu estou cobrando nesse curso 297 reais. A pessoa pode dizer, mas por que você está cobrando? Porque eu tenho uma equipe que trabalha comigo. Eu tenho uma equipe de pessoas que eu pago, que eu ajudo, que eu também tenho que ajudar a sustentá-los. E, assim, por tudo que tem no curso, a pessoa não vai pagar, ela vai fazer um investimento. Ela está investindo nela. Então, hoje, se ela pagar hoje isso no cartão, no boleto, ela vai pagar com 10% à vista. Senão, ela pode dividir em 3 vezes no boleto, fica uma questão pequena para ela pagar.
mas que a pessoa vai quebrar a mentalidade. Eu falei hoje, eu vou terminar aqui, essa parte depois eu quero passar para você. O Marcos, o meu filho, que é casado com a Heloísa, você conhece, ele estava criando peixes ornamentais, peixinhos pequenos no aquário. E aí eu olhei dentro do aquário, tinha um peixe que lá nos rios do norte é uma pirarara, é um peixe que dá 40 quilos. Mas dentro do aquário dele estava desse tamanho. E aí eu notei que mesmo aquele peixe que poderia ser um gigante, naquele limite do aquário, ele se tornou nanizado, ou seja, pequenininho. E às vezes, muitas pessoas, por não quebrarem mentalidades tóxicas, religiosas, limitantes, que às vezes trazem da sociedade, da própria casa, elas acabam se intoxicando com o assunto e se nanizando numa coisa que elas poderiam crescer. Então, o nosso intuito nesse curso, Luiz, é ensinar as pessoas a prosperar. Amém. Pessoal, eu tenho aqui mensagens do Irineu. Isso aqui é de 1999, gente. Isso aqui é de 1999, CD de assuntos que me libertaram, né? Naquela época, você vendia o CD, primeiro começou as cassetes, depois passou os CD, as apostilas, né? Hoje é os cursos, é mais prático na internet. Antigamente a gente saía para viajar, eu levava 3, 4 caixas de CD porque os CDs eles ajudavam a manter pessoas comigo no ministério. Hoje são 105 pessoas integral aqui. Hoje não, hoje é os cursos. Você bota aqui na internet, tudo que estava ali, joga para cá. Irmãos, esses ensinos eles foram libertadores na minha vida. Libertadores. Em 1998. E de lá para cá, o pastor Irineu tem se aperfeiçoado cada dia mais. Não é uma pessoa que prega prosperidade, eu estou falando aqui dele porque eu lhe conheço. É uma pessoa que vive generosidade. Vive generosidade. Então, assim, você precisa entrar lá no curso. Você, principalmente você que é empresário, você que tem uma pequena empresa, um pequeno negócio, em vez de você fazer um curso, vou fazer um curso de administração, querido, você não pode aprender com a terra a cuidar das coisas do céu. Você tem que aprender com Deus. Que não existe ninguém mais que seja o dono do ouro e da prata do que o Senhor. Ninguém mais dá do que Deus. Deus deseja te dar, mas deseja primeiro te libertar, para que você não seja prisioneiro de Mamon. Mamon tem que pedir esmola para você. Mamon tem que se humilhar para você. Você não é dependente de Mamon. Você precisa aprender com as escrituras e aprender com os princípios de vida. Todo princípio que você protege, que você pratica, ele te protege. Todo princípio que você quebra, ele quebra você também. Então, eu não estou aqui... o Irineu sabe, nós nos conhecemos, é meu vizinho, mora aqui no prédio do lado. Está em casa ou está fora? Estou em casa, estou em casa. No prédio do lado aqui. Eu moro aqui e moro ali. Então, assim, conheço o Irineu há muitos anos, conheço sua família, sua casa. E o Irineu não é uma mensagem de prosperidade. O Irineu é uma vida de generosidade que serve o corpo de Cristo, patrimônio do corpo de Cristo. Mensagens libertadoras, né? Libertadoras, porque é um assunto eu digo que falar de prosperidade na igreja, Irineu, é como falar de sexo, né? Assim, as pessoas têm um tabu, mas quando elas acordam que elas são libertas daquilo, pronto, acabou. É como falar de sexo no casamento, né? Você vai fazer um curso que fala de sexo, fica todo mundo, ai meu Deus, e agora? É a mesma coisa que falar de finanças na igreja, porque parece que a gente endemonizou esses assuntos, né? E quem criou foi Deus. Deus criou o generoso. Deus criou as coisas que nós temos dificuldade de falar, mas não é porque nós temos dificuldade de falar que vamos deixar de falar. Não é porque tem gente que faz coisas erradas com o dinheiro do Senhor, não é porque tem gente que faz coisas erradas com o dízimo, oferta, que manipula, que engana, que rouba, que inventa moda, que não existe uma verdade nisso. Existe uma verdade nisso que ela precisa ser descoberta. Então, o meu conselho para você, eu conheço o Irineu há 20 e tantos anos. Essas mensagens aqui, olha a fotinha, está bonita aqui. Essas mensagens foram libertadoras da minha vida, libertadoras do Ministério Mevan, financeiramente, o Ministério
a minha prática financeira do Ministério Mevan saiu desta mesa, da mesa do Ministério do Pastor Irineu Gruber. Foi desta mesa que eu aprendi como servir as pessoas, como ser generoso, como ser liberto nas coisas materiais. O Senhor usou muito o Irineu para minha vida. Eu falo isso, eu não estou aqui só para chancelar o seu culto, não, o seu curso. Eu estou aqui para dizer, irmãos, isso é libertador. Libertador. Amém. Amém. Luiz, obrigado aí, tá? Gente, ó, vai encerrar daqui a pouco as inscrições, meia-noite. Você tem 1 hora, 1 hora e 10 minutos para fazer a sua inscrição. Quem quer fazer no boleto em 3 vezes, ou no cartão, no Pix, ou no cartão de débito, à vista tem 10%. Luiz, um beijão no coração. Quem quiser fazer uma pergunta aqui, eu vou ficar aqui, o Luiz vai sair, estou liberando ele. Um beijão no coração. Te amo, cara. Você é amigão. Um beijão no coração. Deus abençoe você. E eu queria, você que vai ficar aqui, quiser fazer alguma pergunta aqui, você pode fazer que eu te respondo. Eu tenho 5 minutos para isso, tá bom? Luiz, se quiser sair, você pode sair. Eu só vou responder o pessoal aqui que tem alguma pergunta a respeito do curso agora, tá? Se tiver alguma pergunta a respeito do curso, você pode fazer para mim. O Luiz está se despedindo aí. Gente, clica aí na bio do meu Instagram. Na bio do meu Instagram tem aí a condição para você fazer esse curso. Se você quiser parcelar em 3 vezes no boleto, você pode entrar agora. Você tem 1 hora para fazer isso, tá? Você pode pagar em 30, 60 e 90 dias. Ou em 10% de desconto se você comprar à vista. São ministrações que vão te ajudar muito, que vão trazer uma nova mentalidade sobre finanças, vão te ajudar você a entender o reino, ser um produtor dentro do reino, tá? O valor R$ 297 com 10% de desconto ou dividido em 3 parcelas no boleto, tá bom? Qual o curso? Mentoria Finanças à Maneira de Deus, tá? Na bio do meu Instagram, tá? Outra pergunta que tá tendo. As aulas são gravadas, tem aulas que são gravadas e tem mentorias que vão ser ao vivo, tá? Tem aulas que já estão lá dentro da plataforma e tem mentorias que vão ser só com os alunos, tá bom? Quando começa o curso, assim que você pagar, já tem lá na plataforma, o curso encerra as inscrições hoje à noite, tá bom? Daqui a pouquinho, daqui 1 hora, encerra as inscrições. Nós já estamos no limite de número de alunos e aí você tem que fazer a inscrição agora. Vai encerrar daqui 1 hora e 10 minutos, 23h59 encerra. Então, se fosse você, investiria no seu crescimento. Quando você compra um curso como esse, você está investindo em você mesmo. Então, entra lá na bio do meu Instagram aí e você tem toda a informação. Entra lá na bio, clica lá no Linktree e aí você vai abrir uma janela lá, tem Mentoria Finanças à Maneira de Deus. Clicando lá, vai te jogar para dentro de um site. E esse site vai explicar tudinho o que tem. Tem muita coisa boa dentro desse curso. Só de bônus no curso tem mais de R$ 600 de material, tá? O curso é só esse mês, sim. O curso fecha hoje, tá bom? Você pode imprimir, pagar ele com boleto, pode dividir em 3 boletos, um à vista, pagar hoje ou amanhã, e o outro você pode pagar daqui 30 dias, daqui 60 dias. Ou você pode pagar R$ 268,81. Se você pagar... alguém está falando, fiz a minha inscrição. Como funciona o curso? Uma pergunta aqui. Você vai fazer a sua inscrição e aí você vai te jogar para dentro de uma plataforma. Você vai ganhar, vai receber por e-mail, por WhatsApp, a condição de entrar dentro do curso. Você tem 1 ano para você fazer o curso, tá bom? Eu tenho testemunho pessoal de muita gente. Eu tenho sido um libertador financeiro para muitas pessoas. Tem muitos testemunhos de muitas pessoas
como eles aprenderam a ser prósperos servindo ao reino. Não somente sendo ajuntadores, acumuladores, mas pessoas prósperas e poder servir o reino de Deus. Quebrar mentalidades de avareza, crenças limitantes que deixam quanto mais pior, melhor, né? Quanto mais pior, quanto mais pobre, mais santo. A Márcia está perguntando aqui, ó. Tem o pessoal da equipe está respondendo. Tudo que vocês perguntar aí, o pessoal tem uma equipe inteirinha lá. Se você fizer inscrição, uma equipe inteirinha para te responder tudo que você precisa, tá bom? As mentorias, elas começam dia 1º/4 e elas são abril e maio, tá? São 8 mentorias que nós vamos ter. Nós também vamos ter uma ministração junto com o pastor Vinícius Iracete. É um congresso online, porque não dá para ser presencial. Também dia 30 de março agora, com 2 ministrações, uma minha e uma dele, exatamente sobre essa área de prosperidade. Como você ser próspero, aprender a servir o reino de Deus, ter as boas medidas que Deus fala para você. Enfim, terão 8 semanas de mentoria, tá? Dá o João respondendo. Serão 8 mentorias. Mais uma conferência. Tem muita coisa boa dentro do curso, tá? Então, o bônus para hoje é você fazer sua inscrição lá, 10% que você paga menos, R$ 268, tá? Ou você pode dividir em 3 boletos, um à vista e mais 2 de R$ 99, que vai ser 11 de abril e 11 de maio, tá bom? Eu gostaria muito de estar com você nesse curso, encontrar você nas aulas de mentoria e a gente poder crescer num novo ambiente. Gente, é tempo de crise, é tempo de novas oportunidades, de Deus abençoar você, tá? Tem muita coisa boa. Se você entrar lá no bio do meu Instagram, você vai ver mentorias, finanças, a maneira de Deus. Tem tudo explicado o que tem no curso. É uma coisa muito, muito boa, tá bom? Eu vou precisar encerrar agora, daqui 1 minuto, porque eu preciso salvar essa live. Muita gente está pedindo para salvar, essa live vai ficar salva, tá? Mas você tem 1 hora ainda, bem certinho, 1 hora para correr lá e fazer sua inscrição, tá bom? Eu espero você lá e eu espero que você possa investir em você, tá bom? Lembrando sempre que o maior investimento que você faz sempre vai ser em você. Tudo aquilo que você investir na sua vida, você vai colher muitas vezes mais. Fica aqui, então, a nossa live, o nosso conselho aqui sobre generosidade. A Fátima Gruber diz, o João Moacir está respondendo aqui. O João é lá do escritório, da equipe, né? Qualquer pergunta que vocês tivessem, podem ir perguntando que ele vai responder. Nós temos 1 minuto e vamos encerrar a live, então, tá bom? Corre lá na bio do meu Instagram e você tem toda uma condição para fazer sua inscrição. Gente, um beijão no coração. Amanhã, 12h15, meio-dia e 15, nós temos a nossa live e nós vamos falar um assunto muito extraordinário. Amanhã, 12h15, eu vejo vocês lá. Aí, um dos últimos avisos. As vagas encerram hoje às 23h59, tá bom? Gente, um beijão no coração. Espero você lá no curso, nas aulas. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe suas finanças em nome